Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gabigol, hein? De novo, porque ele segue na pauta para o ano que vem. Estaria apalavrado para a próxima temporada, eu vou te contar essa história. E Memphis Depay, que está mais distante, tem vários complicadores, tem a questão do patrocinador, mas teve uma contraproposta do jogador e o clube ainda não desistiu dele. Vou te atualizar sobre o que está acontecendo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bora se inscrever? Já somos mais de 1 milhão de inscritos aqui. Muito obrigado a todos. Conto muito com você aí que ainda não se inscreveu, porque aí você recebe os meus conteúdos mais facilmente. Tem vídeos todos os dias aqui no canal. Bora atualizar as informações do Timão, porque... Vamos lá, vamos começar com o Gabigol, porque o repórter Marco Belo, da Rádio Transamérica, que é setorista há 15, 20 anos do Corinthians, é muito bem informado, ele noticiou com todas as letras, com todas as palavras e todas as pontuações de que Gabigol está apalavrado para jogar no Corinthians no ano que vem. O Marco, inclusive, pondera se nada der errado com a Esportes da Sorte. Por que ele disse isso? Porque o Gabigol seria o jogador para, junto à patrocinadora, o Corinthians conseguisse destinar a verba dos 60 milhões de reais, 57 milhões, para contratar um grande jogador. O Gabigol é um sonho do presidente Augusto Melo desde que ele assumiu. Ele antes de iniciar uma negociação, e o Corinthians realmente procurou o Flamengo, procurou o jogador naquela época, o Augusto Melo foi a todos os programas e disse que a meta era o Gabigol. E de que o Gabigol ia jogar no Corinthians, que o Gabigol tinha a cara do Corinthians, o Gabigol realmente é uma bandeira da gestão, que nunca se confirmou. Houve um princípio de acordo de Gabigol com o Palmeiras, porque assim, vamos combinar que o ciclo dele está encerrando no Flamengo e o Flamengo ofereceu um ano, né, para ele renovar com um valor menor do que ele gostaria e a tendência é que ele não fique por lá. Vamos ver com essa lesão do Pedro. Será que o Gabigol vai assumir o protagonismo nessa reta final e de repente encerrar de uma forma um pouco mais honrosa a sua passagem pelo Clube da Gávea? Não sabemos. Ou realmente o Tite não vai colocar o Gabigol, vai colocar outro atacante, sei lá, o Bruno Henrique, que está jogando de falso 9, e o Gabigol se despede ao final do ano. Com o Palmeiras ficou incomodado, né, porque enviou um pré-contrato para o jogador, ele não assinou, aquele banho-maria, aquela coisa toda, e para muitos, o Gabigol sempre quis o Corinthians. Já vestiu até a camisa, deu um bafafá na época, todo mundo sabe disso, enfim... Mas agora o Marco Belo vem com essa informação de que ele estaria apalavrado. Apalavrado, gente, não quer dizer muita coisa, mas quer dizer um pouco sim. Não quer dizer muita coisa porque ele pode assinar com qualquer outro clube que chegar aqui, botar um contrato na frente dele, um pré-contrato nesse momento, inclusive, e ele em janeiro se transferir para fora do Brasil, para a Arábia Saudita, para a Turquia, para o México, para qualquer lugar. Para o futebol brasileiro pode acontecer. Mas quando você falar palavrado, significa que o jogador e a diretoria e os diretores já se entenderam do tipo, tá bom, vou resumir para vocês, em janeiro é nós. Mais ou menos foi isso que aconteceu. Agora, precisa estar no papel. E se ele não assinou um pré-contrato ainda, talvez até porque o Corinthians esteja aguardando, né, para saber de que maneira, que garantias ele vai ter para direcionar isso. Tá, mas Chico, a Esportes da Sorte não iria destinar o seu valor para contratações para o Memphis Depay? E aí que tem a modificação nisso tudo. Porque no dia de ontem, né, você sabe, anteontem, né, nesses últimos dias, a operação da Polícia Civil lá do Pernambuco, que apura uma série de situações, acabou chegando no CEO, né, da Esportes da Sorte e com um bloqueio de contas, né, uma possibilidade de bloqueio de contas. E isso aconteceu. O Corinthians descobriu que houve um bloqueio de contas. Então, daqui a pouco, a Esportes da Sorte não vai conseguir também, nesse momento, operar com alguns valores relacionados para esse momento. Então, assim, daqui a pouco a situação com a patrocinadora master do Corinthians hoje se resolve. E aí você tem um tempo hábil até janeiro para que, em janeiro, porque esse acordo desse valor destinado para reforços tem que ser até o fim de 2025,
né, pelo acordo com a patrocinadora, esse dinheiro tem que ser usado até o fim de 2025, então tem que ser usado no máximo até a próxima gestão. Então, em janeiro, beleza, está tudo certo, a empresa conseguiu resolver lá todos os problemas referentes a essa operação, né, conseguiu comprovar tudo, beleza, as contas estão liberadas, aí o Corinthians consegue esse valor para investir no Gabigol, tudo certo. Tá, mas e o Depay? Já vou chegar lá. Agora, deu um problema. Contas bloqueadas, teve algum problema em que precisou fazer o rompimento, inclusive, da parceria. O Corinthians entende que, mesmo que é uma coisa chata, enfim, mas aconteceu com a VaideBet, houve a rescisão, o Corinthians é uma marca muito grande, assinou com outro patrocinador. Se o Corinthians perder o patrocinador master nesse momento, ele consegue captar, pelo poder de marca que tem o Corinthians, um outro ali na frente. Num outro molde, é verdade, né? Mas vamos entender que a receita vai existir. Beleza. E aí você consegue contratar o Gabigol ali na frente. Eu imagino que é por isso que não esteja nada assinado. Tem muita coisa para acontecer no Flamengo, tem muita coisa para acontecer no Corinthians e tem muita coisa para acontecer via patrocinador do clube, tá? Então o Gabigol seria para janeiro e até lá muita coisa vai acontecer para saber se o Corinthians vai ter o dinheiro da patrocinadora ou se vai bancar pelas próprias mãos, né? Também não sabemos, mas me parece que esse casamento Gabigol e Corinthians está muito próximo de acontecer por tudo que tem se falado. Que loucura, hein? Com um ano de atraso, depois de tudo que o Augusto Melo bradou e disse, o Gabigol poderia sim vestir a camisa do Corinthians. Agora, eu tenho alguns questionamentos que eles não são para agora, porque a situação ela não é muito palpável, né? A gente tem que esperar essa situação se efetivar mesmo. Mas vamos lá, vamos discutir muito essa possibilidade do Gabigol. Quanto ele vai ganhar, qual vai ser o investimento. Ele vem de 2 temporadas com, tipo assim, complicadas, né? Em que ele não foi protagonista, não foi titular. Qual seria o custo-benefício disso? Tudo isso a gente vai debater lá na frente. Mas eu, de inicial, aqui, de bate-pronto, já pergunto para você. Você gostaria ainda de ver Gabigol no Corinthians? Tem um outro lado também, que eu não vou negar. Acho que o Gabigol tem muito a cara do Corinthians, sim. Pelo personagem que pela bola que ele tem, pela forma como ele se envolveria, eu imagino, com o clube, com a cidade. Ele ama São Paulo, ele tem uma afeição pelo Corinthians, isso é muito claro. E, cara, primeiro clássico que ele provocar rival, fazer gol na arena, eu acho que ele vira ídolo rapidinho. Isso é um outro ponto. Mas, enfim, agora é você que decide se é uma boa ou se não é. Memphis Depay, afinal de contas, tem ou não tem? Eu confesso para vocês que eu estava bem pessimista no último vídeo. Falei, poxa vida, né? Pô, deu esse problema aí com o patrocinador dentro da operação, o jogador está pedindo muito e tal. Tem uma informação que até o GE publicou, que o treinador da seleção holandesa, o Ronald Koeman, que, cara, é um cara um pouquinho assim intransigente, né? Ele é um pouco complicado. Ele tem uma restriçãozinha assim com algumas questões. E tem um jogador que até não lembro o nome agora, que é um outro atacante lá, que foi jogar na Arábia Saudita, e o Koeman, que é o ex-zagueiro do Barcelona, foi técnico do Barcelona, barrou o Luizito Soares lá, só para situar vocês. O Koeman, hoje é o técnico da seleção holandesa, quando esse atacante foi jogar na Arábia Saudita, ele disse, bom, você está fazendo uma escolha, você não vai mais ser convocado, e não chamou mais o cara. Essa declaração, ela bateu muito forte no Depay, no seguinte sentido, caramba, se eu for para o futebol sul-americano, será que eu vou ficar afastado dos grandes centros para voltar a ser chamado? Ele tem 46 gols pela seleção holandesa, 4 a menos do que o Van Persie. E ele quer se tornar o maior artilheiro da seleção da Holanda. Mas para isso ele precisa continuar sendo chamado. E o fato dele estar sem clube fez com que ele não fosse chamado agora nessa data FIFA. Então, existe uma pressão nos bastidores para que ele assine com um clube de um grande centro, pelo menos um clube europeu, para que ele continue no radar da seleção. Ir para o futebol brasileiro, parece que a gente, sei lá, parece que nós estamos em Marte, né, gente? Só um pouquinho. Pô, pelo amor de Deus, dos principais campeonatos, uma das principais ligas do mundo. Mas, sei lá, né? Os caras têm outro jeito de pensar. Talvez ele se incomode com essa situação e isso possa ser um complicador. Mas o Thiago Salazar, da Gazeta, deu uma informação também, dizendo que houve uma contraproposta do Depay. O salário inicialmente R$2,5 milhões, um acordo de 60 milhões em 2 anos. O Depay, ele teria dito que
beleza, ele aceita esse salário, mas para ganhar um pouco mais, porque ele pediu mais para o Sevilha, já recusou o Sevilha e tudo mais, ele está pedindo, ele tá subindo cada vez mais a pedida dele. Tem um modelo de negócio que revolucionou o mercado do futebol, que é o acordo, que obviamente não tem como comparar o que eu vou dizer, por se tratar do jogador que eu vou citar. Eu estou falando de Lionel Messi no Inter Miami. O Messi chega até o Inter Miami numa franquia do David Beckham, em que o Messi, além de um alto salário, além de todas as benesses que ele tem, até um segurança, né, que está dentro do campo com ele, ele tem participação em acordos da fornecedora de material esportivo, que é uniforme de toda a liga. Então, assim, é um fornecedor, que é a Adidas, vou citar aqui, né, que fornece material para toda a liga Major League Soccer, Major Soccer League, MLS, Major League Soccer, isso. E o Messi tem participação nisso, com todo o fornecimento de material esportivo de toda a liga. E também, e esse é o pulo do gato, participação nos direitos de transmissão da Apple TV. Da Apple TV, que transmite a Liga Norte-Americana pro mundo. O Messi tem participação. Além de outras situações, né, que ele pode, inclusive, comprar uma franquia assim que ele se aposentar. Então, assim, o Messi fez um senhor contrato. Muita gente, por que ele foi para os Estados Unidos? É por isso. Claro que o Depay não tem esse tamanho, não poderia exigir tanto assim. Mas, como a gente falou que a patrocinadora queria contratar o jogador midiático para atrelar sua imagem a ele e para que ele faça, obviamente, né, algumas contrapartidas em termos de marketing, de divulgação e de publicidade, mais do que isso, o Depay ele quer participação em coisas que o clube agregará com a sua presença. Tipo, venda de camisa, que é uma coisa um pouco mais objetiva, né? Que aí você tem como mensurar, mas patrocinador que chegar por causa do Depay, acordos publicitários e comerciais que chegarem por causa da presença desse jogador, ele quer uma porcentagem. Isso é um pouco mais difícil de mensurar, mas dá para montar aí um modelo de negócio dentro de um marketing para que você consiga, com essa fatia, aumentar um pouco o ganho dele do que já vai ser pago por mês. Agora cabe ao Corinthians montar esse negócio para poder oferecer ao jogador. A questão é, tá, Chico, e aí eu estou amarrando esse vídeo, chegando até o final para te dizer, mas peraí, o patrocinador vai bancar o Gabigol em janeiro ou vai bancar o Memphis Depay agora? Como o Corinthians não sabe o que vai acontecer e realmente algumas contas foram bloqueadas da Esportes da Sorte, o Corinthians está disposto a bancar por ele próprio o salário de Memphis Depay. E aí, vamos combinar, eu não estou aqui normalizando o absurdo, porque os clubes gastam muito mesmo. Agora, eu não acho 2,5 milhões de reais, infelizmente eu tenho que dizer isso, fora da realidade do futebol brasileiro. Nós não estamos falando de algo tipo 10 milhões que ganha o Roberto Firmino, por exemplo, na Arábia. Não, não é isso. É 2,5 milhões. A folha salarial do Corinthians é 20 e poucos milhões. Então nós estamos falando de 10%. Tudo bem, são 30 jogadores, mas o Yuri Alberto ganha perto disso. O Coronado ganha isso. Então, eu não estou falando aqui nenhum absurdo. Então você, mas é mais um jogador. Tá bem, mas o caro é o que te custa 500 mil e que não joga. O 2 milhões que te resolve, que é o que o Suárez jogava no Grêmio e foi líder de assistências, líder de participação em gols no Brasil, no futebol brasileiro, com 47 participações para gols. Esse cara não é caro. O caro é você pagar 800 mil para um Luan no Corinthians. Isso é caro. Agora, se pagar 2 milhões para um cara que te resolve, isso não é caro. Então, honestamente, acho super possível. O Corinthians tem condições de pagar o salário. Claro, vai ter que ajustar aqui e ali, vai ter dentro da realidade atual, tá, gente? E é claro que o Corinthians deve, mas contratou 18 jogadores. E muitos ganhando muito dinheiro. Então, não é, o que eu quero dizer não é o Depay o problema, tá? O problema é você ter que ajustar aqui e ali. Agora, o Corinthians pode pagar. Pode pagar. E vai fazer o possível. A única chance nesse momento
do Depay não jogar no Corinthians é ele escolher o Flamengo ou outro clube, ele querer ficar na Europa por conta da seleção holandesa e ele pedir muito mais do que isso que ele está pedindo. Porque se ele decidir jogar no Corinthians, e como ele já fez uma contraproposta, imagino que ele já esteja cogitando. Se ele, enfim, entender que o Corinthians é legal, o Corinthians vai fazer todos os esforços para ter esse jogador, porque ele é o cara que pode resolver os problemas do Corinthians. A gente tem que aguardar para saber se vai haver um desfecho e o Gabigol é só para o ano que vem, tá? O que vocês acham dessa história toda? Eu trago maiores informações assim que a gente tiver mais atualizações. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!